Bom, pessoal, agora a gente vai definir o que é bola aberta, bola fechada e esfera. Isso no espaço euclidiano, n-dimensional, né? Bom, a gente vai primeiro fazer o seguinte, isso daqui, né, usando o mesmo símbolo de módulo, a gente vai usar isso aqui para indicar uma norma arbitrária de um vetor do Rn. Ou seja, isso daqui para a gente vai ser qualquer norma. Pode ser a norma euclidiana, pode ser a norma do máximo ou a norma da soma, ou uma outra norma qualquer, tá? Só um detalhe, né? Não existem só aquelas três normas que nós falamos não, certo? Existem outras normas também, tá? Essas três normas são as mais usuais. Norma, lembra que norma é qualquer função que satisfaz aquelas três condições que nós vimos, tá? Então não existem só aquelas três normas, tá? Não existe só a norma euclidiana, a norma do máximo e a norma da soma, tá? Bom, mas aqui, pra gente aqui, isso daqui vai indicar, né, uma norma arbitrária do vetor x, certo? Só pra gente usar aqui uma notação. A gente define como sendo bola aberta de centro A e raio R esse conjunto aqui, o conjunto dos pontos x do Rn, tais que o x menos a norma de x menos a é menor do que R. Tá? Então isso aqui é a bola aberta de centro A e raio R. Isso aqui é a bola fechada de centro A e raio R, é o conjunto dos pontos x pertencentes ao Rn, tais que a norma de x menos a é menor ou igual a R. Tá? A bola fechada. E a esfera, mesma coisa, só que em vez de ser menor, também não é nem menor e nem é menor igual, é exatamente igual. Tá? Bom, vocês já devem ter mais ou menos uma ideia do que vai ser, acho que pode ser isso aqui, né? Se vocês pensarem um pouquinho aí, vocês já devem ter imaginar o que vai ser essas coisas aqui, tá? O porquê dos nomes, né? Tá? Mas daqui a pouco a gente vai dizer o que são essas coisas aqui, geometricamente, tá? Outra coisa, se a gente escreve o A dessa forma aqui, né? Tal como um vetor também aqui do Rn, o que é o x menos a? É o x1 menos a1, x2 menos a2, o xn menos an, tá? Então, essa norma que aparece aqui fica sendo isso daqui, ó, a norma disso. Então, se aqui for a norma da soma, você tem que calcular a norma da soma desse vetor aqui, tá? Se isso aqui se aqui nós estivermos calculando a norma euclidiana, tem que ser a norma euclidiana desse vetor. Se for a norma do máximo, é a norma do máximo desse vetor, ok? Bom, vamos fazer algumas considerações aqui primeiro. Então, assim, a gente tem aqui a norma euclidiana no Rn, aí vamos ver o que ficaria, né, essas bolas aí, certo? A bola aberta e a bola fechada. A bola aberta de centro A e raio R, né, como a gente tinha falado, seria a raiz quadrada de quanto? De x1 menos a1 ao quadrado, x2 menos a2 ao quadrado, até xn menos an ao quadrado. Certo? Raiz quadrada disso aqui menor do que o raio. Por que eu coloquei o raio ao quadrado aqui? Porque a gente levou os dois lados ao quadrado, né? Então ficou isso aqui, sem a raiz, e o raio ao quadrado aqui, tá? Mesma coisa para a bola fechada, certo? É o conjunto dos pontos do espaço euclidiano com a mesma característica aqui, só que agora é menor ou igual. E a esfera do mesmo jeito, tá? Só que agora aqui é o que? Igual, tá? E nós estamos aqui considerando a norma euclidiana, certo? Bom, se a gente olhar aqui para o conjunto dos números reais e nós ainda estivermos considerando a norma euclidiana, o que vai ser a bola aberta, né? Nós estamos agora no conjunto dos números reais. Então, esse A que aparece aqui, ele é um número, não é um vetor mais, tá? Isso aqui tudo aqui é número. Então, esse conjunto aqui vai virar isso daqui, que é isso aqui, tá? E a norma, e a bola fechada, né? É isso. Bom, por que é isso daqui, certo? Eu estou colocando isso aqui, mas por que fica isso, certo? A gente tem que lembrar o seguinte, se eu tenho um módulo de um número real menor ou igual a um outro, então é porque o cara que aparece aqui dentro, ó, no caso o x aqui, tem que ser maior ou igual que menos a e menor ou igual que a. Então a gente aplica aqui, ó, para esse caso aqui, ó, certo? O que vai acontecer? Tá? E aqui, claro, né? Aqui se for menor ou igual, é menor ou igual, certo?
essa propriedade. Se for menor, fica menor também, estritamente menor. O que vai acontecer com isso daqui, ó? Norma de x, o módulo, né? Módulo de x menos a menor do que r, vai ficar o quê? Módulo de x menos a menor do que ou igual a r, se somente se esse cara que tiver aqui dentro, né, ó, é a mesma propriedade que está sendo usada aqui, ó, certo? O cara que está aqui dentro é x menos a, está entre r e menos r. E aí agora você soma r aqui, ou soma um a desse lado, soma um a aqui no meio e soma um a bem aqui. Aqui fica x, aqui fica a menos r, aqui fica a mais r. Ou seja, é esse intervalo aqui, né, ó. Que intervalo é esse? Tá, aliás, esse intervalo aqui, né? Esse intervalo é um intervalo fechado, né? Os extremos é a menos r e a mais r, tá? E a mesma coisa vale se for estritamente menor, né? Isso cara aqui, ó, x menos a é menor do que maior que menos r e é menor do que r. E aí você soma a nos três lados aqui da desigualdade, você fica com isso, tá? Ou seja, isso aqui é esse intervalo aqui, né, ó? Esse intervalo aberto aqui, tá? Ou seja, a gente tem esse intervalo fechado, né? X maior ou igual que menos r e menor ou igual a mais r, que é esse intervalo aqui, tá? Seria a nossa bola fechada no conjunto dos números reais. Isso aqui é a bola fechada no conjunto dos números reais. Ou seja, no conjunto dos números reais, uma bola fechada de centro A e raio R é o quê? É um intervalo fechado, tá? Centrado no ponto A, ok? E cujo o comprimento, né, do intervalo é 2R, né? Porque é um R para cá e um R para cá, tá? E a bola aberta do mesmo jeito, né? É um intervalo, só que é um intervalo aberto, centrado no ponto A e de comprimento também 2R, certo? Um R para cá, ó, e um R para cá, certo? Bom, se a gente considerar agora o conjunto R2, certo? Ou seja, o espaço, né? O espaço euclidiano R2, e ainda nós estivemos considerando aqui ainda a norma euclidiana, o que vai acontecer aqui? Quem vai ser a bola centrada? Eu vou, para facilitar aqui o nosso entendimento, eu vou colocar aqui no zero, certo? Centrado no zero e de raio R aqui. Esse x para a gente aqui não é um número real, e esse a aqui também não é um número real. Esse x aqui é um par ordenado. Esse x aqui é um par ordenado, aqui é um par ordenado, nós estamos no R2, tá? Então, aqui a gente vai só fazer as devidas adaptações, né? Esse x aqui, na verdade, eu posso dizer que é um xy, tá? Então, o que é isso aqui? Se isso aqui é a norma euclidiana, eu tô com o centro da nossa bola é o zero. Então, esse A aqui é o 0, 0. Tá? Esse x aqui é o ponto xy, não é o ponto xy menos 0, 0, que é o ponto xy. E quem é a norma euclidiana do ponto xy? É isso aqui, né? x2 mais y2. E isso aqui tem que ser menor do que r ao quadrado, tá? Se você quiser, você pode colocar aqui raiz quadrada, né? Vai ficar menor do que r do jeito que está aqui, tá? Mas aí você pode levar ao quadrado e deixar desse jeito aqui. Ou seja, esse conjunto aqui é bem conhecido, né? Isso aqui já é o que? É o interior de um círculo, né? É o conjunto de todos os pontos interiores ao círculo. Ou seja, você não tem essa borda do círculo aqui, certo? É só esses pontos interiores, tá? Da mesma forma, se a gente olhar para a bola fechada, né? Centrada em A de raio R, novamente, esse x aqui é um par ordenado, certo? A gente faz as mesmas adaptações. E aí, o que você vai ter? É que agora você vai ter isso aqui, né? Ou seja, você tem tanto o contorno do círculo quanto a parte interior dele, tá? Ou seja, uma bola aberta no espaço euclidiano R2 é o quê? É um disco sem o seu contorno, né? Só com a parte interior. E a bola fechada é o disco, certo? Inteiro e o contorno dele. Bom, agora a gente vai considerar no espaço R2 a norma da soma, tá? Ou seja, como é que vai ficar então a bola aberta se a gente olhar no espaço R2, né? Usando agora a norma da soma. Bom,
eu tenho aqui de novo aqui a bola aberta, só que aqui, agora a gente vai considerar aqui a origem 0 de raio 1. Tá? O raio 1 aqui é só porque vão aparecer algumas equações aqui, a gente vai, só para facilitar, tá? A gente vai usar 1. Bom, e aí, por definição, né, o que vai ficar essa bola aberta? É o conjunto dos pares ordenados, que estão no R2, né, tais que a norma de x menos a origem, né, x menos a origem, é menor do que o raio, que é 1. Certo? Então, essa norma que aparece aqui, a gente está olhando como é a norma da soma. Essa norma, a gente está considerando aqui norma da soma. E o que é a norma da soma disso daqui? É o módulo de x mais o módulo de y. E a gente vai fazer a mesma coisa para a bola fechada. Tá? É o conjunto dos pontos x e y, tais que a norma de x, y é menor ou igual que 1. E aí faz a mesma coisa aqui, né? Isso aqui é a norma da soma, e a norma da soma é isso. Bom, e aí feito isso daqui, tá? O que a gente tem que olhar agora é essa inequação que aparece aqui, ó. Módulo de x somado com o módulo de y menor do que 1, aqui e aqui. Ou seja, se a gente quisesse fazer o gráfico que corresponde a essa equação, né? O que a gente desenharia, né? Qual que é o gráfico que representa isso daqui, tá? Bom, o módulo de x, a gente sabe que é x, se x for maior ou igual que 0, e é menos x, se x for menor que 0. Mesma coisa para o módulo de y. É y se y for maior ou igual que 0, e é menos y se y for menor que 0. Bom, a gente tem quatro hipóteses, né? O x, os dois, né? X e y podem ser ambos maiores ou iguais a 0. O x pode ser maior ou igual a 0 e o y menor. O x pode ser menor e o y menor também, ambos negativos. E a última hipótese é x ser menor que 0 e y ser maior ou igual a 0. Tá? Se a gente olhar para isso aqui, como é que fica a nossa equação? Se o x é maior ou igual que 0, o x é o próprio x. Né? O módulo de x é o próprio x. E o módulo de y é o próprio y, se ambos são positivos. Tá? Aqui, se o x for maior ou igual a 0 e o y for menor que 0, como é que fica essa equação? Essa inequação, né, na verdade? O x é maior ou igual a 0, então fica o próprio x. Só que o y, como é negativo, o módulo fica menos y, menor do que 1. E isso aqui, né, como é que vai ficar nossa equação? Isso aqui vai ficar menos x, isso aqui vai ficar menos y. E a gente pode virar, né, multiplicar por menos 1, e quando a gente multiplica por menos 1, lembra que tem que trocar o sinal. Aqui, ó. E aqui faz a mesma coisa, né? O x agora fica negativo e o y agora aqui fica o mesmo valor, né? Y, menor do que 1. Então, isso daqui, na verdade, eu tenho aqui quatro equações, né, de reta. Isso aqui é uma reta, na verdade, isso aqui é uma reta. Se a gente colocar uma igualdade aqui, no lugar da desigualdade, nós temos quatro equações aqui, né? Quatro equações de reta, tá? Só que, assim, para a gente investigar que pontos que satisfazem isso daqui, certo? Bom, a gente vai desenhar aqui o sistema cartesiano, né? E a gente vai olhar, em vez de olhar aqui por enquanto, né? Em vez de olhar para essas inequações, a gente vai olhar para as equações. Então, x mais y igual a 1, tá? Se a gente for desenhar o gráfico, fica aqui, certo? O gráfico é esse daqui. Se a gente for desenhar o gráfico disso aqui, x menos y igual a 1, fica isso daqui, tá? Se a gente for desenhar o gráfico disso daqui, fica essa reta aqui. E se a gente for desenhar o gráfico disso daqui, fica isso daqui. Bom, só voltar aqui um pouquinho para explicar uma coisa. Eu tenho essa reta aqui. O que a gente quer não são esses pontos aqui, né? Porque os pontos que estão sobre a reta, sobre essa reta aqui, são aqueles pontos que satisfazem essa equação, x mais y igual a 1. Então, quais são os pontos que satisfazem a inequação? Basta você testar a origem. Testa a origem aqui. 0 mais 0, né? A origem é o 0, 0, então 0 mais 0 dá 1. Opa, 0 mais 0 é 0 e 0 é menor que 1, né? 0 é menor que 1, tá? Testando aqui a origem aqui. Se o 0 é menor que 1, então todos os pontos que estão do lado da origem, né? Do lado da reta,
do lado da reta em que se encontra a origem são os pontos que satisfazem essa inequação. Então, os pontos que satisfazem essa inequação aqui são todos esses pontos aqui, ó, é todo esse semiplano aqui, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa, né, para cada uma dessas retas, tá? Se a gente olhar para essa reta aqui, quem são os pontos que vão satisfazer essa desigualdade? Aí, de novo, você testa a origem, certo? 0 menos 0 é menor que 1, certo? Então, onde está a origem? Está desse lado aqui da reta. Então, todos os pontos desse lado da reta satisfazem essa inequação. Como tem que acontecer isso e isso simultaneamente, tá? Por enquanto, a nossa solução está onde? Está aqui dentro, ó, dentro dessa região entre essas duas retas aqui. Porque tem que ser o quê? Aqui, né? E para cá dessa reta aqui. Dessa reta meio cinzentada aqui, tá? Mesma coisa para essa reta aqui. Aí você vai testar a origem, né? O 0 é maior que 1, então vai ser todo mundo para cá, ó. Então, quem que vai ser, por enquanto, a nossa solução? Esse espaço que está aqui dentro, ó, entre essas três retas aqui. E aí, por último, né? Você faz isso daqui. E quem que vai satisfazer essa inequação aqui? Todo mundo que está para cá, ó, dessa reta. Ou seja, no fim das contas, é só esse quadrado aqui, né? Tá? Então aqui eu tenho, ó, a bola aberta, centrada no 0 de raio 1. Tá? Isso aqui é a bola aberta, centrada no 0, na origem, e de raio 1. Considerando aqui o que? A norma, usando a norma da soma, e não a norma euclidiana. E aqui é a bola fechada, né? Ou seja, aqui a bola aberta é só a parte de dentro, né? Você não tem esse contorno aqui. E a bola fechada é tanto o contorno, certo? Quanto a parte de dentro, tá? Então isso aqui é a bola aberta, isso aqui é a bola fechada, tá? E isso aqui você tem o que o Kiko tanto queria, né? É a bola quadrada aí do Kiko, tá?